CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Continuaremos aqui com o livro Problema do Ser e do Destino. Vamos ler o Evangelho. É o capítulo 6, item 3. O Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João. Mestre Jesus, permita, Senhor, que em teu nome possamos estudar aqui nesta manhã e evocarmos em teu santo nome o nosso irmão Leon Denis para nos inspirar, bem como os guias da nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustenta. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos então estudar aqui. Paramos em que tudo bem. Estamos aqui na segunda parte do Livro dos Espíritos. Qual é a página? A gente parou, terminou, vamos continuar. As vidas sucessivas. Nas páginas precedentes, é isso mesmo. Estamos aqui. As vidas sucessivas, provas experimentais, renovação da memória. Nas páginas precedentes, expusemos as razões lógicas que militam em favor da doutrina das vidas sucessivas. Consagramos este capítulo e os demais a refutar as objeções dos seus contraditores e abordaremos o conjunto das provas científicas que a cada dia vem consolidá-la. A objeção mais comum é esta: se o homem já viveu, perguntam, por que não se recorda de suas existências passadas? Já apontamos sumariamente a causa fisiológica deste esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, isto é, a ação de portar um novo organismo, o invólucro material que, superpondo-se ao envoltório fluídico, representa com relação a ele o papel de um abafador. Consequentemente, a diminuição do seu estado vibratório. Cada vez que o espírito se instala em um corpo novo, com o cérebro virgem de qualquer imagem, ele se encontra impossibilitado de exprimir as recordações acumuladas de suas vidas anteriores. É verdade que seus antecedentes revelar-se-ão ainda em suas aptidões, em sua facilidade de assimilação, em suas qualidades e seus defeitos. Mas todo o detalhe dos fatos, dos acontecimentos que constituem seu passado, reintegrado às profundezas da consciência, ficará velado durante a vida terrestre. O espírito, no estado de vigília, apenas poderá expressar, através da linguagem
as impressões registradas por seu cérebro material. Olha só, o que ele está dizendo aqui? Nos estudos anteriores estudamos sobre a reencarnação, né? As refutações contra as lógicas da reencarnação, das vidas sucessivas. Aqui tem uma objeção, isso aí é muito comum hoje em dia ainda, muito comum. Já que a gente viveu, pergunta, por que a gente não lembra então das vidas passadas? E Leon Denis vem explicando aqui que o corpo físico é como um abafador em cima do espírito, do corpo espiritual. Você traz as suas tendências ainda, mas você está abafado por esse corpo pesado. Eu lembrei de uma lata, eu estava lendo aqui, me veio a imagem de uma lata sem tampa, que você bota em cima de alguma coisa, deixa algum animal embaixo e ele está abafado, está circunscrito ali aquela lata ali, ele não sai dali. Então nós estamos aqui em cima desse corpo pesado. Ele diz uma frase interessante, um cérebro virgem. A gente recebe um cérebro, um órgão, um instrumento novinho, que tem a idade do nascimento até o dia de hoje. Agora já está ficando meio cansado, né? Depois de 60 começa a cabeça. Mas você recebeu esse cérebro virgem. Você sabe do que aconteceu nessa vida. E vocês vejam que o nosso cérebro, mesmo nessa vida, a gente não lembra de detalhes da infância. Se a gente pedir para vocês lembrarem, vocês lembram quando tinham 2 aninhos de idade? É. Exatamente. Então, mesmo nessa vida, a gente não lembra de tudo, principalmente da infância. Alguém lembra quando engatinhava? Pode ser que alguém lembre, mas é exceção. Tem gente que lembra da vida passada. A memória é o encadeamento, a associação das ideias, dos fatos, dos conhecimentos. Quando esta associação desaparece, quando se rompe o fio das lembranças, o passado parece apagar-se para nós. Mas isto é só aparentemente. Em um discurso pronunciado em 6 de fevereiro de 1905, o professor Charles Richer, da Academia de Medicina, dizia: a memória é uma faculdade implacável de nossa inteligência, pois nenhuma de nossas percepções jamais é esquecida. Desde que um fato marque nossos sentidos, então de maneira irremediável, ele se fixa na memória. Pouco importa que tenhamos guardado a consciência daquela recordação. Ela existe, torna-se indelével. Esse foi Charles Richer. Que nada se perde, está tudo na nossa memória. Nada é esquecido. Mas eu só me lembro dessa vida agora. Mas por processos hipnóticos eu posso ter acesso às minhas vidas anteriores. O que é bastante comum hoje, né? Acrescentemos que ela pode renascer. O despertar da memória é apenas um efeito de vibração, produzido pela ação da vontade nas células do cérebro. Para fazer reviver as lembranças anteriores do nascimento, é necessário colocar-se em harmonia de vibrações com o estado dinâmico em que nos encontrávamos, na época em que se estabeleceu a percepção. Não existindo mais os cérebros que registraram aquelas percepções, é preciso procurar esta última nas consciências profundas.
Então, eu vivi várias vidas. E o cérebro de várias vidas, como dessa, é que reteu o conhecimento. Aquele cérebro morreu, essa daqui vai morrer também. Fica tudo registrado na memória do espírito. Fica tudo registrado na mente do espírito. É na mente. Por isso a gente traz aí as nossas tendências. Esta, no entanto, mantém-se muda durante tanto tempo, obrigado, quanto o espírito fique aprisionado na carne. Olha o que ele disse aqui. É a mente do espírito, é a memória do espírito, está ali, latente na gente. Porém, não é, com o cérebro que temos, não é possível acessá-lo, com algumas exceções. Ele deve sair, libertar-se do corpo para recuperar a plenitude de suas vibrações e retomar a trama das recordações ocultas em si. Percebe então seu passado e pode reconstruí-lo em seus novos fatos. Percebe então seu passado e pode reconstituí-lo em seus menores fatos. É o que ocorre nos fenômenos do sonambulismo e do transe. Então isso é uma questão de vibração, como ele disse. Eu não me lembro do passado, das vidas passadas, porque agora eu tenho um cérebro novo, mas todas as experiências das vidas passadas estão registradas na minha mente. Eu posso ter acesso a elas, ele não colocou aqui, mas por um processo de hipnose ou de auto-hipnose, e mais, quando entramos em transe. Na verdade, ele colocou, quando você entra no processo de hipnose, você acaba entrando em transe. E nos processos de sonambulismo. No sonambulismo, ele tem acesso. Lá tem aquele sonâmbulo famoso, Edgar Cayce, que ele cuidava dos doentes. Ele tinha acesso às suas vidas passadas e tinha um comportamento completamente diferente do que ele tinha nessa vida, que nessa vida ele era um camponês, ele cuidava do campo. E o trabalho dele como sonâmbulo era tão interessante e tão eficaz que fizeram um hospital para ele, lá nos Estados Unidos. E conclui aqui Leon Denis. Um apelo poderoso da vontade pode fazê-las reviver. Para elas, o espírito dirige seu olhar nas horas de clarividência, assim como as radiações das estrelas deslizam nas profundezas esverdeadas até as abóbadas e os arcos dos recônditos sombrios do mar. Tudo bem até aí? Tá? Por isso que a gente não lembra do passado. Tá, Carolina? Tá entendendo, Carolina? Foi boa a outra aula, Carolina? Então vamos lá. Lembremos aqui os pontos essenciais da teoria do eu. Isso aqui é um outro grupo de entendimento. Lembremos aqui os pontos essenciais da teoria do eu, a qual se reportam todos os problemas da memória e da consciência. A identidade do eu, a personalidade, só persiste e se mantém pela lembrança e a consciência. A identidade do eu profundo, eu, espírito imortal, a minha consciência. Então, a personalidade só persiste e se mantém pela lembrança e pela consciência. Se eu tiver lembrança do passado e tiver consciência, essa consciência é o pensamento íntimo. Eu me conheceu intimamente. As reminiscências, quer dizer, as
recordações, reminiscências é lembrança do passado. As intuições, as aptidões determinam a sensação de ter vivido. Então as nossas tendências, as nossas aptidões nesta vida, elas mostram que a gente viveu já essa experiência. Então a gente tem facilidade nessa vida, por já ter feito isso anteriormente. Há na inteligência uma continuidade, uma sucessão de causas e efeitos que é preciso reconstruir em seu conjunto para possuir o conhecimento integral do eu. Isto nós o vimos. É impossível na vida material, já que o fato de estar no corpo provoca um apagar temporário dos estados de consciência que formam este conjunto contínuo. Assim como na vida física está submetida às alternâncias da noite e do dia, produz-se um fenômeno análogo na vida do espírito. Nossa memória, nossa consciência atravessam alternadamente períodos de eclipse ou de fulgor, de sombra ou de luz, no estado celeste ou terrestre, e mesmo neste último plano, durante a vigília, ou os diferentes estados do sono. E como há gradações no eclipse, também há graus de luz. O que ele está dizendo aqui? Que nós, o espírito, quando a gente deixa o corpo, a gente toma lucidez das vidas passadas, a gente fica lúcido. Quando a gente morre, a gente tem acesso a todas as vidas, o nosso conhecimento é outro. Mas quando estamos aqui na Terra, a gente tem acesso quando a gente dorme. Quando você dorme, você tem lembranças da vida passada. Você se vê como espírito imortal, porque você saiu do corpo. Quando você volta para o corpo, novamente você está restrito, como um abafador. É um casaco pesado que você joga em cima de você. Aí eu estou no corpo, estou limitado. Esse cérebro aqui, ele tem a idade que eu tenho. Mas a minha mente tem a idade do meu espírito imortal. É isso que ele está dizendo. Entendeu, Carolina? Dessa forma, compreendemos facilmente o esquecimento do momentâneo das vidas anteriores, o movimento vibratório do invólucro perispiritual amortecido pela matéria no curso da vida atual. É muito fraco para que o grau de intensidade e a duração necessária à renovação destas lembranças possam ser atingidos durante a vigília. É por isso que a gente esquece o passado, que a vibração é diferente do corpo físico, do cérebro, que é instrumento do espírito, do perispírito, que é o corpo do espírito. Vibra diferentemente o invólucro perispiritual do invólucro material. Em realidade, a memória é apenas um modo de consciência. A lembrança está com frequência no estado subconsciente. No círculo restrito da vida atual, nem mesmo conservamos a recordação dos nossos primeiros anos, que, entretanto, permanece gravada em nós, como todos os estados atravessados no curso da nossa história. É o que nós dissemos no início, lembra? É difícil a gente lembrar da vida quando eu tinha meses de idade. Como é que é seu nome? Cosme. Cosme, você lembra quando você engatinhava? Não. Você lembra quando você tinha 1 aninho? 1 ano você lembra? E o Cosme está bem de cabeça, 1 aninho lembrou. Mas quando você mamava, você lembra? No peito da mãe? Não. Mas está registrado aqui na nossa mente. A gente não lembra. Quanto mais lembrar da vida anterior, da vida passada. Porque esse cérebro está numa vibração, assim, ó. O pensamento está assim. O outro está assim, ó.
do cérebro do perispírito. Então não tem sintonia, você não lembra. Era bom quando você tinha 1 aninho? 2 anos você lembra? Só lembra de 1, quando tinha 1. Quando tinha 2, não. Então com 1 ano tem alguma coisa que te marcou na vida. Tá vendo? Tem uma coisa que marcou bem ele na vida quando tinha 1 aninho. 3 aninhos, você lembra? Quantos anos você tem hoje? 17. Com 7 você lembra? 6. 5. Então de 5, 4, 3, ele não lembra. Com 2, ele não lembra. Com 1 você lembra. Então algo marcou ali com 1 ano que ele lembra. Olha como é que é a nossa cabeça, como é que é o nosso cérebro, né? Uma coisa que te marcou. Eu não me lembro quando eu tinha 3 anos, nem 4, nem 5. Com 6 anos eu me lembro. Tá vendo? Aí você não viu mais teu pai? Tá vendo? Tem coisa que marca a gente. Aí ele diz aqui, em realidade, a memória é apenas um modo de consciência. A lembrança está com frequência no estado subconsciente. Sub é abaixo, abaixo da consciência, dessa realidade aqui agora. A lembrança está ali. No círculo restrito da vida atual, nem mesmo conservamos a recordação de nossos primeiros anos, que, entretanto, permanece gravado em nós como todos os estados atravessados do nosso curso, no curso de nossa história. Então, nem tudo a gente lembra, mas está tudo gravado na nossa memória. Acontece o mesmo com um grande número de atos e de fatos pertencentes a outros períodos da vida. Dizem que Gassendi, eu não sei quem é Gassendi, deixa eu ver quem é Gassendi, recordava-se da idade de 18 meses, mas isso é uma exceção. Gassendi, Pierre Gassendi, tá aqui, ó, Pierre Gassendi, ou Pierre Gassendi. Foi um filósofo, padre católico, astrônomo, matemático francês, enquanto ocupava um cargo religioso no sudeste da França. Ele também passou muito tempo em Paris, onde era líder de um grupo de intelectuais de pensamento. Interessante, não sabia. Dizem que Gassendi recordava-se da idade de 18 meses. Você lembra quando você tinha 18 meses? 1 ano e meio. Mas isto é uma exceção, claro que é uma exceção. O esforço mental é necessário para acordar essas lembranças da vida normal, esta que nos é mais familiar. Necessário, repitamo-lo, para retomar 1000 coisas estudadas, aprendidas, esquecidas, pois desceram as camadas profundas da memória. A cada instante, a inteligência tem de procurar no subconsciente os conhecimentos, as lembranças que ela quer fazer reviver. Esforça-se para fazê-los passar à consciência física, o cérebro concreto, depois de provê-los com elementos vitais,
fornecidos pelos neurônios ou células nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza destes elementos, a lembrança surgirá clara e difusa. Às vezes ela se esconde. A comunicação não pode estabelecer-se ou então a projeção só ocorre mais tarde, quando menos se espera. Agora, por que a gente estuda e tira a nota baixa na prova? Se está na memória. Estuda, tira nota boa e o quê? Depois sai da prova e esquece. Então, você estudou, tirou, você botou na memória, você memorizou e depois você esquece. Mas está na sua memória, está no seu subconsciente. Se você acessar esse subconsciente, você vai conseguir. Eu conheço um senhor, ele tem 94 anos, acho que 94. Está um senhorzinho já, né? Lúcido, firme. Ele conta a história dele, ele lembra de tudo, data e páginas de livro. Ele sabe as páginas de cor. Ele leu o prefácio de um livro de André Luiz, eram umas 5 ou 6 páginas, ele falou tudo para mim de cor. André Luiz fala isso. Como é que pode? Então, ele leu, eu já li de cabeça, mas eu tenho que reler, eu não tenho de cor. Não tenho. Tem pessoas que têm uma memória fotográfica. Ela lê aquilo ali, ela guarda, ela não esquece. Há um mecanismo para isso, que se dispara ali. Pois é. De que ano foi isso? 28 de maio de quando? Falei a mesma coisa em 2007, tá vendo? 2007, 2017, 10 anos. Portanto, a primeira condição para recordar-se é querer. Isto explica por que muitos espíritos, mesmo na vida do espaço, sob o domínio de certos preconceitos dogmáticos, negam-se a qualquer busca e permanecem ignorantes a respeito do passado que neles dorme. Porque tem espírito que se propõe a isso. Olha, eu vou morrer, eu vou dormir para aguardar o juízo final. E ele não lembra de nada, fica dormindo mesmo. Pois é. Vou ler de novo esse pedaço. Portanto, a primeira condição para recordar-se é querer. A gente tem que querer. Isto explica porque muitos espíritos, mesmo na vida do espaço, sob o domínio de certos preconceitos dogmáticos, negam-se a qualquer busca e permanecem ignorantes a respeito do passado que neles dorme. Naquele meio, como entre nós, no curso da experimentação, uma sugestão é necessária. Esta lei da sugestão, vemo-la manifestar-se em toda parte, sob 1000 formas. Nós próprios a vivenciamos a todo momento. Por exemplo, perto de nós, um canto se eleva, uma palavra, um nome ecoa, uma imagem impressiona nosso olhar, e eis que, de repente, graças à associação das ideias, todo um encadeamento de lembranças confusas, quase esquecidas, dissimuladas nos baixios de nossa consciência, desenrolam-se ao nosso espírito. Isso acontece mesmo, né? De vez em quando vem um desenrolar das recordações lá do passado,
Ou você se depara com alguma situação que se faz lembrar, aí há um encadeamento de ideias na sua mente. A nossa mente é uma coisa extraordinária, né? Complexíssima. Muito complexa. Alguma pergunta? Períodos inteiros de nossa vida presente podem apagar-se da memória. Em seu livro Momentos, Fenômenos Psicológicos, o Dr. Maxwell, procurador-geral, assim se expressa a respeito dos chamados casos de amnésia. Algumas vezes mesmo, a noção da personalidade desaparece. Conhecemos doentes que subitamente esquecem até o próprio nome. Mas isso é muito comum, né? Olha a mente aí de novo, né? Essa máquina. Você que é enfermeira estudou um pouquinho, né? Sobre isso. Ah, e pior sou eu, que é menos ainda. Eu estava vendo ontem, foi ontem também, essa semana, o Bruce Lee. Vocês lembram do Bruce Lee? O lutador lá, fez sucesso no período. Foi aniversário dele, estavam cantando parabéns para ele. Ele casou uma segunda vez, da esposa dele atual e a outra, os filhos, todo mundo lá cantando parabéns. Mas ele não lembra mais quem era ele, não lembra. Não lembra dos nomes, não lembra das pessoas. Pois é, porque você tem essas doenças, né? Como é que dá o nome? O Alzheimer é uma delas, mas tem outras. Tem o demência, né? Tem vários nomes. A demência. A pessoa apagou, não lembra. Às vezes eu fico preocupado quando eu esqueço alguma coisa toda hora, mas é o cansaço, é diferente. Mas a demência, de doença chata, né? Você não lembrar de nada, de ninguém, onde você está, é bem comum hoje. Muito comum, né? É o que ele está dizendo aqui, ó. Dessa amnésia. Esquece até o próprio nome. Toda a vida se lhe apaga e eles parecem voltar ao estado em que se achavam no momento de seu nascimento. Eles mesmos têm de reaprender a falar, a vestir-se, a comer. Algumas vezes a amnésia não é tão completa. Tive a ocasião de observar um doente que esquecera tudo que tinha qualquer ligação com sua personalidade. Ignorava completamente tudo que fizera. Não sabia mais onde tinha nascido, quem eram seus pais. Tinha uns 30 anos. A memória orgânica e as memórias organizadas, fora da personalidade, subsistiam. Lia, escrevia, desenhava um pouco, arranhava um instrumento musical. Nele, a amnésia limitava-se a todos os fatos que tinham ligação com a sua personalidade anterior. É umas doenças estranhas, né? Que a gente tem. A guerra multiplicou esses casos e todos pudemos ler nos jornais, a constatação disso. Aí ele começa a contar uns casos aqui. Vou contar esse caso, daqui a pouco a gente vai parar. O doutor Pitre, deve ser Pitre, decano da Faculdade de Medicina de Bordeaux, em seu livro A História do Hipnotismo, cita um caso no qual demonstra que todos os fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem renascer. É o que ele chama de fenômeno da equimnésia. Tem a amnésia, que é o esquecimento, a equimnésia é a lembrança. Seu sujeito é um nome que esses pesquisadores davam para a alma. Seu sujeito, uma jovem de 17 anos, só falava francês e esquecera o dialeto gascão, idioma de seus primeiros anos.
Adormecida e levada pela sugestão à idade de 5 anos, não entendia mais o francês e só falava aquele dialeto. Contava todos os pequenos detalhes de sua vida infantil que se desenhavam para ela como perfeita nitidez, mas a mantinha surda às perguntas que lhe faziam, por não compreender mais a língua através da qual falavam. Ela esquecera todos os fatos de sua vida ocorridos entre as idades de 5 e 17 anos. Coisa interessante, né? Ela foi hipnotizada, aqui ele começou a falar do hipnotismo. Ela lembrou da idade que ela tinha antes dos 5, usava um idioma que ela já tinha esquecido com 17. Quando ela volta, ela só lembra o que tinha com 17, antes dos 5. Dos 5 aos 17 ela não lembrava mais. Ela fez uma regressão e parou ali, naquele ponto. O Dr. Burot fez experiências idênticas. Seu sujeito, Jeanne, foi levado por ele mentalmente a diversas épocas de sua juventude. E em cada período, os incidentes de sua existência desenham-se com precisão em sua memória, mas qualquer fato ulterior se apaga. Os progressos de sua inteligência podiam ser acompanhados de trás para frente. Com a idade de 5 anos, constata-se que ele mal sabe ler. Escreve como fazia com aquela idade, desajeitadamente, com os erros de ortografia que habitualmente cometia naquela época. Então, olha as experiências que foram sendo feitas, né? Todos estes relatos foram verificados. Os estudiosos que citamos dedicaram-se a investigações minuciosas. Puderam constatar a exatidão dos fatos narrados pelos sujeitos, fatos que permaneciam apagados da memória deles. Depois a gente continua aqui. Por quê? A gente está lendo muito, não tem como não ler e fica um pouco cansativo, né? Ali a gente vai ver o outro caso. Porque essas questões aí da memória, ela é importante a gente esquecer quem nós fomos no passado para não ter problema nessa vida presente. Agora a cabeça, né? Tem que se fazer muito estudo. Essencial, a gente já sabe que nós somos espíritos e temos uma mente. E o cérebro físico tem a idade que nós temos. Por isso que a gente não acessa o passado. É raro alguém acessar o passado. Perguntas? Não. Então vamos encerrar com a prece, agradecendo a Leon Denis, aos guias aqui presentes, a Allan Kardec, ao nosso altivo, aos guias que dirigem a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos, amigos e irmãos, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças a Deus.